Olá! Sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou Lourdes Souza e hoje falaremos sobre mapas. Você conhece os elementos principais em um mapa? Sabe como interpretá-los? Para que a cartografia cumpra sua função, algumas adequações foram feitas para que se ultrapasse a barreira da língua entre os povos. A ideia é que não importa onde você esteja, deve-se conseguir interpretar as informações colocadas em um mapa. Para isso, existem elementos fundamentais que toda representação da superfície de um mapa deve ter. Na aula passada, nós estudamos geoprocessamento, relembrando a etapa do Sistema de Informações Geográficas, SIG, que seleciona as informações de imagens de satélites e de fotografias aéreas para representação cartográfica. E como são feitas essas representações? Através das projeções cartográficas, que são sistemas de coordenadas geográficas constituídas por meridianos e paralelos, sobre os quais pode ser representada a superfície da Terra. Isso quer dizer que a superfície esférica do planeta é, portanto, planificada por meio de um desenho, dando origem ao mapa. A Terra é redonda, tridimensional. O mapa é plano, bidimensional. Por essa razão, as projeções não conseguem representar a realidade de uma maneira correta, provocando distorções em suas representações. Toda projeção cartográfica traz consigo algum tipo de deformação, seja no ângulo, seja no formato, seja nas distâncias. Apesar de ser impossível evitar as distorções, é possível escolher técnicas de como elas ocorrerão, quanto à superfície de projeção, quanto ao tipo de contato com a superfície, quanto às propriedades, quanto ao método de elaboração do traçado ou quanto à situação ou ponto de vista. Vamos começar pelas distorções provocadas quanto às propriedades de área, que é o tamanho, do ângulo, que é a forma, e distâncias. Projeções conformes. Elas são fiéis ao ângulo dos continentes, países e cidades. Ângulo é a forma, o formato, mas ela vai deformar a área, que é o tamanho, e também as distâncias. Observe nesse mapa, nós temos aqui o cruzamento entre as coordenadas geográficas em ângulo reto. Observe nesse mapa o traçado, o desenho, o formato dos continentes foi preservado. Mas olhe, por exemplo, cá em cima, a Groenlândia. O tamanho dela foi totalmente distorcido. A Groenlândia não é tão grande assim. Se compararmos ela com o Brasil, ela tem um tamanho bem menor. E por que ela está projetada tão grande? Porque ela está longe da área do Equador. Já nas projeções equidistantes, ela é fiel às distâncias, mas ela vai deformar a área e também o ângulo. Observe nessa imagem de mapa, nela há o cruzamento entre as coordenadas geográficas em ângulo reto, por isso as distâncias são mantidas. Aqui nós temos uma projeção do tipo equivalente. Nesse tipo de projeção, há uma fidelidade em relação à área, ou seja, o tamanho, mas ela deforma o ângulo e deforma a distância. A impressão que a gente tem olhando este mapa é que os países estão espichados para cima. Por quê? Porque ela tem uma deformação de ângulo. Observe também que as distâncias não estão mantidas. Aqui nós temos as projeções do tipo afilática. Nela, há a deformação do ângulo, da área ou da distância. Porém, há um mínimo de deformação no conjunto. Ela favorece o conjunto. Outra forma de distorção e de projeção são aquelas provocadas pela área de tangência, que nada mais é do que o ponto onde a projeção entra em contato com a superfície do globo. Neste caso, nós temos 3 tipos de projeções: a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Nas projeções cilíndricas, a área do mundo favorecida é a de baixa latitude. O plano utilizado é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. O ponto de contato é a linha do Equador, baixa latitude. Isso quer dizer, quanto mais distante estiver do Equador, maior será a deformação da área representada. Lembra da Groenlândia?
As características desse tipo de projeção é que todos os paralelos ficam retos e horizontais à linha do Equador, enquanto todos os meridianos ficam retos e verticais ao meridiano de Greenwich. É um mapa retangular. Em qualquer ponto deste mapa, os ângulos são retos. Já na projeção cônica, a área do mundo favorecida é a de latitudes médias. O plano utilizado é um cone envolvendo a superfície terrestre. O ponto de contato é a área dos trópicos, médias latitudes. Isso quer dizer que quanto mais distante estiver dos trópicos, maior será a deformação da área representada. As características principais desse tipo de projeção é que os meridianos se abrem em um sistema radial incompleto, parece um leque, os paralelos formam semicírculos, projeta-se um hemisfério por vez, e esse tipo de projeção é indicado para países que estão em médias latitudes. Já nas projeções azimutais ou plana, a área do mundo favorecida é de altas latitudes. O ponto de contato é a área dos polos, alta latitude. Isso quer dizer que quanto mais distante estiver do polo, maior será a deformação da área representada. As características dessa área é que elas são indicadas para a alta latitude, ou seja, a região dos polos, ou o ponto específico central de onde está sendo feita a projeção. O meridiano sempre se abre para as extremidades, os paralelos formam círculos concêntricos, tão maiores quanto mais distantes do ponto central. Agora nós vamos ver essas técnicas nas projeções mais conhecidas e utilizadas na cartografia. Essa é a projeção de Mercator, ela é do século XVI, ela foi bastante utilizada na navegação marítima. Ela é do tipo cilíndrica e conforme, ela é fiel ao formato, mas ela deforma o tamanho. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto do polo alta latitude, maior a deformação. Lembra da Groenlândia? Quanto mais próxima do Equador, mais fiel a projeção. Ela evidencia o mundo desenvolvido e ela apresenta uma visão eurocêntrica. Outro tipo de projeção muito utilizada é a de Peters, que é do século XX. Essa projeção é do tipo cilíndrica e equivalente. Ela é fiel ao tamanho, mas ela deforma o formato. Não, você não está vendo o mapa de cabeça para baixo. Ele é assim, esse é um tipo de projeção que evidencia países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A visão é sulista e terceiro-mundista. Na visão eurocêntrica, a Europa e os países desenvolvidos estão na parte norte. Na visão sulista e terceiro-mundista, a impressão que a gente tem é de estar vendo o mapa de cabeça para baixo. Essa é apenas uma distorção de visão de quem projetou o mapa. Aqui nós temos a projeção de Hobson, que é da década de 60, século XX. Ela é pseudo-cilíndrica, pseudo-falso, falso cilindro. Por quê? Porque os paralelos estão em linha reta, mas os meridianos estão em forma de arcos concêntricos, não estão retos. Ela é uma projeção afilática, ou seja, ela não preserva área, ângulo, distância. É a mais utilizada hoje em dia. Ela foi criada para minimizar as distorções angulares e de área. É a melhor projeção para as massas continentais e ela também tem uma visão eurocêntrica. Agora que já sabemos os tipos de projeções e deformações, vamos entender os elementos de um mapa. Todo mapa tem que ter 5 elementos básicos, do contrário, não é um mapa, é apenas um croquis. O primeiro elemento de um mapa é o título, que vai indicar o tema representado. É comum nos mapas ter também subtítulo. O segundo elemento é a legenda, que vai explicar os símbolos universais utilizados no mapa. É lá que eu vou saber o que representa a cor ou cada símbolo, cada desenho. Quero entender o mapa? Olha a legenda. Temos também a escala, o terceiro elemento do mapa. Ela vai indicar a relação matemática entre o mundo real e o desenho gráfico, ou seja, quantas vezes foi reduzida a área real para caber ser projetada no mapa. O quarto elemento é a orientação. A orientação geralmente é indicada pelo norte geográfico, mas pode ser também representada
pela rosa dos ventos. Por último, nós temos a projeção. A projeção vai indicar qual técnica dessas que a gente estava falando agora há pouco foi utilizada para a elaboração, para a construção desse tipo de mapa. Então, os mapas trazem informações agrupadas em forma de temas. Dependendo do tipo de informação produzida, os temas podem ser físicos, quando representam aspectos naturais como o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, mas também pode ser político, quando representa os limites governamentais entre países, estados, municípios, continentes. Podem ser também do tipo econômico, quando vai representar as atividades produtivas, como recursos minerais, a agropecuária, indústria, comércio. Mas os temas também podem ser demográficos, quando eles ilustram distribuição da população, fluxos migratórios. E, por fim, os mapas históricos, que relatam eventos históricos, como atividades econômicas, evolução de problemas da natureza ou questões humanas. Uma técnica muito utilizada na cartografia é a anamorfose. As anamorfoses geográficas são mapas estilizados que não apresentam escala cartográfica. Nesse tipo de mapa, a superfície de cada espaço cartografado vai mudar proporcionalmente segundo uma variável estabelecida. Vamos entender melhor, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um mapa que representa os países que falam inglês. Observe que a forma, o tamanho e a proporção dos continentes ou países não foi representada. Em seu lugar, nós temos uma visão quantitativa sobre a variável países que falam inglês. Este mapa também tem a mesma informação, países que falam inglês, mas não usou a técnica de anamorfose. Então, eu não consigo identificar em quais países tem maior quantidade de pessoas que falam inglês. Portanto, a anamorfose é uma técnica que vai destacar a quantidade dos dados ou das informações, facilitando análises comparativas. Quantas vezes teremos que reduzir um espaço geográfico para caber dentro de um mapa? Para isso, nós usamos a escala, que vai representar a proporção entre a área real e a sua representação gráfica. Temos dois tipos de escala: a numérica, que representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e o seu denominador. Neste exemplo, 1 para 50.000, 1 representa a área do mapa, é o numerador, e 50.000 representa a área real. Na escala numérica, não se coloca a unidade de medida. Por padrão, é o centímetro. Já a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e suas medidas num formato de régua. Ela vem acompanhada de uma unidade de medida. Neste exemplo, a unidade de medida está em metros. Cada sequência representa 1 centímetro. Então, aqui nós temos 1 centímetro do mapa, representa 50 metros da área real. Uma escala pode ser grande ou pequena. Se o denominador é grande, a escala é pequena. Neste mapa, por exemplo, nós vemos as imagens pequenas e sem nenhum detalhamento. Se o denominador é pequeno, a escala é grande. Neste mapa, a gente pode perceber inclusive as ruas, portanto, muito detalhamento. Então, quanto maior a escala, menor a área representada e maior o nível de detalhamento. A escala pode ser calculada a partir de fórmulas, mas isso vamos ver em outra aula. Agora você já sabe tudo sobre mapas. Para lê-lo, você usa a legenda. A legenda é a voz dos mapas. Ela vai utilizar uma convenção cartográfica, que são a série de símbolos aceitos internacionalmente. São utilizados para representar e localizar diversas informações em um mapa. Os símbolos foram escolhidos de forma a conter um certo grau de compreensão
e intuição do seu significado, possibilitando a leitura da informação contida no mapa por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Chegamos ao fim da nossa aula. Bons estudos! Até a próxima!